Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando com expressões algébricas e na mesma linha de antes, em que eu não estou tratando desses conceitos de modo tão formal, tá? A gente aqui está preocupado de fato em relembrar e trabalhar mais com essa parte mecânica de fazer cálculos e simplificações, para que mais para frente, quando a gente for trabalhar com limite de função e com funções, a gente consiga formalizar esses conceitos de um modo melhor, tá bom? Então, no vídeo anterior, a gente começou a ver como é que a gente fazia, dado dois polinômios, como é que a gente somava, subtraía, multiplicava e dividia, tá? A gente terminou o vídeo fazendo a divisão do polinômio x ao quadrado menos 3x mais 2 por x menos 1. Lá naquele vídeo eu não estava trabalhando e não estava me preocupando com restrições para a gente fazer esse cálculo, mas hoje eu vou falar um pouquinho, né? Novamente, ainda a gente não vai trabalhar uma coisa tão formal, mas é só para vocês terem uma ideia. Quando a gente definiu o conjunto dos números racionais, né, que era o conjunto das coisas do tipo A sobre B, a gente tinha uma restrição. Esse denominador ele tinha que ser sempre diferente de zero. Então, aqui não vai ser diferente. Quando a gente tiver uma expressão dessa forma, em que eu tenho um quociente entre dois polinômios, o meu denominador ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, aqui a gente vai ter que x tem que ser diferente de 1. Beleza? Então, a gente primeiro, antes de fazer qualquer divisão, a gente precisa avaliar essas restrições. Então, por exemplo, aqui nessa letra A, qual é a restrição? O x tem que ser diferente de menos 2. E aqui, como a gente já viu antes, o x tem que ser diferente de 1. Então, vamos ver os seguintes exemplos. Vamos pegar essas três expressões e analisar quais são as restrições. Aqui eu ainda estou com denominadores bem simples, tá? Então, novamente, quando chegar mais para frente, esses denominadores vão se apresentar de uma forma mais complexa, né? Com funções de segundo grau, com raízes, enfim. Mas esse é um primeiro contato que vocês têm, tá? Então, nessa letra A, o denominador tem que ser diferente de zero, consequentemente, o x tem que ser diferente de 1. Nesse segundo, 2x menos 6 tem que ser diferente de zero. Então, reorganizando aí a equação, o x tem que ser diferente de menos 3. E a letra C, o x mais 2y tem que ser diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de menos 2y. Então, aqui é simples, os denominadores são simples, mas é extremamente importante que se faça essa análise antes da gente conseguir, de fato, realizar uma divisão entre dois polinômios. A partir do momento que a gente observa essa restrição, a gente pode tentar simplificar algumas expressões algébricas. Nessa letra A, eu vou fazer primeiro usando divisão de polinômios. Então, aqui, observem que o x tem que ser diferente de 1. E como foi que a gente aprendeu no vídeo anterior? Para a gente fazer a divisão de x ao quadrado menos 1 por x menos 1, a gente olha os termos que tem maior grau, e aí eu me pergunto, quem eu multiplico por x para chegar em x ao quadrado? Nesse caso, x. X vezes x, x ao quadrado, vem com sinal contrário. X vezes menos 1, menos x, vem com sinal contrário. Realizando aqui as somas, né, com os termos de mesmo grau, somas e subtrações, vai restar x menos 1. E agora, quem é que eu multiplico por x para chegar em x? 1. 1 vezes x dá x, vem com sinal contrário. 1 vezes menos 1, menos 1 vem com sinal contrário. E aí, quando a gente somar tudo, vai dar resto zero. Então, significa que x ao quadrado menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Mais o resto zero. O que não é nenhuma novidade, porque a gente podia muito bem, em vez de ter feito essa divisão, caso a gente lembrasse do produto notável, a gente ia chegar nessa mesma conclusão. Consequentemente, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 é igual a x mais 1, desde que o x seja diferente de 1, certo? Então, aqui, ó, se você tivesse observado desde o começo que isso é x ao quadrado menos 1 ao quadrado,
e usar do produto notável, né? É x menos o primeiro, x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1, a gente conseguiria simplificar esse fator comum tranquilamente, certo? Mas quem não observar pode fazer a divisão de polinômio. Na letra B, novamente a gente vai precisar observar um fator comum, né? Aí você pode se perguntar, professora, então eu vou chegar aqui e cortar x ao cubo com x ao quadrado. Não, jamais em hipótese alguma você pode fazer isso. Você só pode simplificar quando as coisas aparecerem como essa aqui, em que eu consegui colocar esse fator comum em evidência. Então, observe aqui, ó, que em todos esses fatores, 6x ao cubo, 12x, 3x ao quadrado e x, a gente tem um fator comum que é o x. Então, colocando ele em evidência, vai sobrar 6x ao quadrado menos 12. E no denominador vai sobrar 3x menos 1. Então, cancelando, vai dar 6x ao quadrado menos 12 sobre 3x menos 1. Certo? Simples. Muito simples. Dava para fazer com divisão de polinômio? Dava. Por fim, vamos fazer aqui essa letra C. Observem que aqui a restrição que a gente tem é que o x tem que ser diferente de menos 2, tá? E vamos tentar fazer primeiro através da divisão de polinômios. Então, quem é que a gente multiplica por x para chegar em x ao cubo, x ao quadrado? Aqui vai ficar menos x ao cubo menos 2x ao quadrado, que vai sobrar menos 2x ao quadrado mais 8. Agora eu multiplico por menos 2x, aqui vai ficar mais 2x ao quadrado mais 4x, que vai sobrar 4x mais 8. Quando eu multiplicar aqui por mais 4, vai dar resto 0, tá? Então, a gente vê que x ao cubo mais 8 dividido por x mais 2 é x ao quadrado menos 2x mais 4, desde que x seja diferente de menos 2. Então, essa é uma forma. Novamente, a gente viu lá em produtos notáveis, se você observar, isso nada mais é do que x ao cubo menos 2 ao cubo, certo? Ok? E aí a gente viu que quando eu tinha a ao cubo menos b ao cubo, isso era a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Quem tiver alguma dúvida pode fazer essa distributividade. Então, aqui vai ficar, isso é x menos 2, então dá x mais 2, vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, daqui a gente podia tirar, caso lembrasse desse produto notável, que isso é x mais 2, vezes x ao quadrado menos 2x mais 4, dividido por x mais 2. Então, a gente encontra esse fator comum, que a gente simplifica e chega na mesma resposta que chegamos anteriormente via divisão de polinômios, tá bom? Então, eu estou tentando aqui apresentar diversas formas que você tem para simplificar uma expressão algébrica. Lembrando que em nenhuma dessas formas eu fiz uma coisa do tipo, vamos supor que o aluno faz a aqui aparece x e aqui também. Então, eu vou simplificar, que vai dar x ao quadrado mais 8, aqui vai dar 1 mais 2. Aí vai e simplifica esse 8 com 2, por exemplo. Certo? Isso aqui está extremamente errado. Para a gente realizar simplificações, a gente precisa colocar termos em evidência, fatores comuns em evidência, para depois simplificar. Que é o que acontece quando vocês têm uma divisão entre números, né? Então, se a gente está, por exemplo, com 10 dividido por 14, a gente consegue fazer essa simplificação porque 10 é 2 vezes 5 e 14 é 2 vezes 7. Então, eu tenho o fator comum que me permite simplificar. Diferente se fosse 10 dividido por 13. Eu não tenho fator comum. Mesmo que eu consiga escrever isso como sendo 5 mais 5,
e esse aqui como sendo 5 mais 8, né? Eu não posso cancelar esse com esse. Não vai me resultar na mesma resposta, tá? Então, a gente só consegue fazer simplificações quando a gente consegue fatores em comum para colocar em evidência e depois, assim, simplificar. Todas essas propriedades vieram lá dos números reais, né? A gente coloca em evidência usando distributividade, a gente simplifica porque existe o elemento, o inverso, né, de um número. Então, tenham bem isso em mente. Isso que eu escrevi aqui em vermelho, tá? Aqui é só pra gente ter uma atenção, tá bom? Bom, um outro método que a gente pode usar para realizar uma divisão de polinômios bem específica, que é uma divisão quando o denominador é do tipo x menos alfa, onde alfa é um número real, tá? É o dispositivo de Brill-Ruffini. Então, eu vou primeiro mostrar a vocês como fazer isso, usando um exemplo que a gente já fez através de divisão de polinômio, e depois a gente vai formalizar isso tudo. Não formalizar profundamente, mas assim, entender como é que ocorre para qualquer polinômio. Então, vamos pegar de novo x ao cubo menos 3x mais 2 e a gente vai dividir por x menos 1, tá? Novamente, eu não vou formalizar as coisas, mas a gente vai, no nosso quadrinho lá de Brill-Ruffini, o primeiro número que a gente vai escrever é o número que faz com que esse denominador zere, que nesse caso é o 1, né? 1 menos 1 dá 0. Sempre vai ser o próprio alfa que está aqui, né? Nos espaços à direita desse número, desse alfa que eu coloquei, eu vou colocar os coeficientes desse meu polinômio, que no meu caso é 1, menos 3 e 2, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar esse primeiro coeficiente e aqui vai ficar, eu vou fazer 1 vezes 1 dá 1. O que resultar eu vou somar com o coeficiente que vem depois. Então, vai ficar 1 vezes 1 dá 1, menos 3 dá menos 2. Aí, agora, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Então, o que resulta aqui são os coeficientes, esses dois primeiros, correspondem aos coeficientes do polinômio com um grau a menos desse inicial, e esse aqui é o nosso resto, tá? Então, significa que x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a x menos 1 vezes. Como é um grau a menos, vai ser um polinômio de grau 1. Esse 1 é o termo que multiplica o x, e esse menos 2 o termo independente. Mais o resto, que aqui foi 0. Que foi a mesma resposta que a gente obteve quando fez as divisões. Beleza? De um modo geral, se eu tenho um polinômio na forma ax igual a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, até chegar em a1, x mais o termo independente a 0, e eu quero dividir por um polinômio que eu vou chamar aqui de q de x, da forma x menos alfa, o que eu faço é, aqui eu escrevo alfa e depois os coeficientes do meu ax. Então, vai ser a n menos 1, até chegar a 1, até o termo a 0, tá? Esse primeiro coeficiente, que eu vou chamar de Q1, vai ser Qn, na verdade, vai ser o próprio AN. O segundo coeficiente vai ser AN vezes alfa, né? Eu faço esse vezes esse e somo com o coeficiente de cima. Então, mais AN menos 1. Esse eu vou chamar de QN menos 1. Se eu for fazendo essa conta, quando chegar aqui no A1, eu vou ter um Q1, tá? E aí, o meu resto, que é o meu A0, vai ser Q1 vezes alfa mais A0. Então, o método geral é esse. Mas, realmente, para a gente fixar, a gente vai fazer exemplos de polinômios específicos, tá? Então, vamos fazer esses exemplos que estão aí. A letra A, a gente acabou de fazer a simplificação.
A gente fez usando divisão de polinômio e fez também com produto notável. E aí vamos ver, usando o Brio-Ruffini, que vai dar a mesma coisa. Então aqui o alfa é 1, então vai ficar 1. E os coeficientes do polinômio de cima, o que multiplica x ao quadrado é 1. Não tem termo multiplicado por x, isso significa que o coeficiente que está multiplicado por x é 0. E o termo independente é menos 1. Aí vai ficar, vou descer esse, fica 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1, mais 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, menos 1 dá 0. Ou seja, x ao quadrado menos x, menos 1, é igual a x menos 1 vezes, isso aqui corresponde a x, esse aqui é o termo independente, então é x mais 1 mais o resto que é 0. Então chegamos na mesma resposta. Vamos ver aqui a letra B, que a gente fez usando divisão de polinômio e produto notável. Aqui o alfa vai ser menos 2. E os coeficientes são de x ao cubo é 1, de x ao quadrado é 0, de x é 0 e o termo independente é 8. Vou baixar aqui, vai ficar 1 vezes menos 2, mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes 0, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 8, 0. Então, aqui o resto é 0 também. Ou seja, x ao cubo mais 8 é igual a x mais 2, que é o denominador, vezes, agora vamos lá, o termo que vai ter grau 2 é x, o termo que vai ter grau 1 é menos 2x e o termo independente é 4. Então, a gente chegou na mesma resposta também. E, por fim, a letra C. Aqui o alfa é o número em que isso dá 0, né? Então, é menos 1. E os coeficientes são de x à quarta é 2, de x ao cubo é 0, de x ao quadrado é 0, de x é menos 1 e o termo independente é menos 3. Então, vou baixar 2 vezes menos 1, menos 2, mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 0, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então, 2x à quarta menos x menos 3 é x mais 1 vezes. Aqui esse polinômio que vai aparecer é um polinômio de grau 3. Então, vai ser 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 3. E o resto também é 0. Então, nesses casos todos, o resto foi 0 e eu fiz isso de propósito, tá? Porque, de fato, esses são casos como esse que a gente vai se deparar lá quando for calcular o limite de função, beleza? Eu vou deixar mais uma vez questões de lista de exercícios para vocês trabalharem essa parte, inclusive com algumas questões em que vocês vão verificar quando há ou não um erro nas simplificações, e é importante que vocês façam isso, porque isso vai ajudar vocês a não errar quando for o momento. E é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar o estudo de números reais, em que a gente vai trabalhar com intervalos e desigualdades. A gente está quase terminando de trabalhar essa parte de números reais, que é a parte de matemática básica mesmo, para poder entrar no conceito de função, beleza? É isso e até o próximo vídeo.